com a vitória de Lula como presidente do Brasil. Muitos se perguntam se o Brasil vai virar uma Venezuela. Esse vídeo vai te mostrar como está a Venezuela atualmente. O que está acontecendo na Venezuela? Aqui estão 6 razões pelas quais a lista de observação de emergência do Comitê Internacional de Resgate classifica a Venezuela entre os 20 países com maior risco de agravar a crise humanitária em 2022. A deterioração econômica na Venezuela provocou o maior deslocamento externo da história recente da América Latina. As Nações Unidas dizem que 6,8 milhões de pessoas partiram, mais do que qualquer outro país, exceto Síria e Ucrânia. Aqui está o que você precisa saber sobre o que está acontecendo na Venezuela. A crise humanitária na Venezuela foi desencadeada pelo colapso econômico que começou em 2014 e vem se aprofundando desde então. 1/4 da população precisa de ajuda. A falta de conflito em massa na Venezuela diferencia da maioria dos países da wishlist, uma prova da gravidade do colapso econômico, que impede milhões de venezuelanos de atender às suas necessidades mais básicas. O sistema de saúde do país entrou em colapso e a hiperinflação, combinada com a escassez de recursos essenciais, como água, combustível e remédios, continua causando agitação social. Se você olhar para o número de pessoas passando fome dentro do país, e os milhões que saíram, a Venezuela apenas fica logo atrás da Síria e da Ucrânia, e não recebe esse nível de financiamento ou esse nível de atenção, ou esse nível de assistência, diz Mariane Menjivar, diretora de resposta à crise do IRC na Venezuela. Riscos humanitários em 2022. A crise econômica está levando grandes faixas da população à necessidade, e muitas outras optaram por sair neste ano. A hiperinflação fez disparar os preços dos alimentos e de outros bens básicos. Água, combustível e remédios são escassos e falta de energia é comum. Enquanto isso, a pandemia do Covid-19 interrompeu qualquer crescimento econômico necessário para remediar a crise. Com 7 milhões de venezuelanos já precisando de assistência humanitária e sem sinais de melhora econômica, o número de pessoas necessitadas provavelmente continuará a crescer. No início da pandemia, o fechamento de fronteiras pela Colômbia e outros países próximos, para impedir a propagação do coronavírus, impediu que muitos venezuelanos tivessem acesso a ajuda ou oportunidades de trabalho. A reabertura da fronteira Colômbia-Venezuela pode melhorar o acesso dos venezuelanos a bens e serviços essenciais, como alimentação e saúde, mas também pode desencadear um êxodo renovado de venezuelanos. A Covid-19 aumentou os desafios econômicos e sobrecarregou um sistema de saúde já enfraquecido. Falha do sistema: as principais crises de 2022. A América Latina foi uma das regiões mais atingidas pelo Covid-19, embora a Venezuela tenha feito mais progresso na vacinação de sua população do que muitos países da lista de observação, ela ficou muito atrás dos Estados Unidos e de outros países do norte global. Como resultado, a pandemia continuará impactando a economia e o sistema de saúde da Venezuela. Por um lado, é um fator que contribui para a contração econômica, com projeções do Fundo Monetário Internacional estimando outra contração de 3% em 2022, juntamente com níveis extremamente altos de inflação e desemprego. A crise econômica na Venezuela também enfraqueceu os serviços públicos básicos, bem antes da pandemia, com 30 mil médicos deixando o país na última década e 1/3 dos hospitais sem acesso à água potável. A capacidade do governo de responder adequadamente à pandemia, tanto por meio de testes quanto de tratamento, foi severamente desafiada. A fome está crescendo à medida que a crise econômica se aprofunda. 1/3 da população, 9,3 milhões de pessoas, tinha insegurança alimentar aguda em 2019, embora os dados na Venezuela sejam frequentemente limitados ou totalmente ausentes. Esse número provavelmente está crescendo. 14% de todas as crianças menores de 5 anos na Venezuela sofrem de desnutrição aguda global. 57% das mulheres grávidas estão desnutridas. Restrições ao acesso humanitário significarão que as necessidades continuarão não atendidas em 2022, embora haja alguns sinais positivos. Em 2021, a ACAPES,
um provedor independente de informações humanitárias, avaliou que a Venezuela tem restrições de acesso muito altas, mas alguns sinais de progresso, incluindo um novo acordo, para permitir que o Programa Mundial de Alimentos comece a fornecer ajuda alimentar, dentro do país e um novo processo de registro para grupos de ajuda. Ambas as etapas podem permitir que a resposta humanitária aumente significativamente, se os humanitários puderem operar sem restrições indevidas. Conflitos envolvendo grupos armados não estatais ao longo da fronteira Colômbia-Venezuela agravou a crise humanitária e pode ameaçar a estabilidade regional. Os confrontos entre forças venezuelanas e grupos armados da Colômbia, bem como entre grupos armados não estatais em território contestado na Venezuela, aumentaram em 2021. A violência deslocou milhares de áreas de fronteira na Venezuela, principalmente o estado de Apure, no sudoeste, para a Colômbia e pode aumentar ainda mais devido às crescentes tensões entre Caracas e Bogotá. Venezuelanos obrigados a sair de casa. Muitos dos mais de 6 milhões de venezuelanos que partiram viajaram para países vizinhos como Colômbia, Equador e Peru, enquanto outros foram para o norte na esperança de asilo nos Estados Unidos ou no México. Nos Estados Unidos, em um movimento bem-vindo, o governo Biden forneceu um novo programa de liberdade condicional humanitária para alguns venezuelanos. O programa, semelhante ao oferecido aos ucranianos, estará disponível para alguns venezuelanos que têm um patrocinador privado nos Estados Unidos. Embora essa mudança permita que os Estados Unidos processem rapidamente alguns venezuelanos vulneráveis, muitos continuarão sendo rejeitados e enviados de volta ao México, sob a política prejudicial do Título 42 do governo anterior. Isso inclui venezuelanos sem um patrocinador privado, bem como requerentes de asilo, que fogem de países como Haiti e Honduras. Na Colômbia, mais de 1,8 milhão de imigrantes venezuelanos viviam na Colômbia até o final de 2021. Além disso, centenas de milhares cruzaram em pontos oficiais todos os dias, para comprar alimentos e receber assistência médica vital, entre outros serviços que não estão disponíveis na Venezuela. À medida que a Colômbia se recupera de seu próprio conflito armado, a capacidade é reduzida. O país abriga mais de 2,5 vezes mais venezuelanos do que a Alemanha sírios, com apenas 8% do PIB da Alemanha. Os venezuelanos enfrentam oportunidades limitadas de geração de renda e cerca de metade vive abaixo da linha da pobreza. No Brasil, segundo o Ministério da Cidadania, quase 79 mil venezuelanos já foram interiorizados para 844 municípios de abril de 2018 a junho deste ano. Em 2022, até junho, haviam sido interiorizadas 12.510 pessoas. Portanto, a situação na Venezuela não é das mais otimistas. Qual o principal problema da Venezuela? A corrupção, a escassez de produtos básicos, o fechamento de empresas e a deterioração da produtividade e da competitividade são algumas das consequências da crise. De acordo com um estudo publicado em 2018 por 3 universidades venezuelanas, quase 90% dos venezuelanos agora vivem na pobreza. Essa é a situação atual da Venezuela.